Como é que é, professor? Qual O parte? professor disse que vai fazer 15 questão, vai jogar lá e alguma delas vai botar na prova. Exato. 15 não. 12. Você tá Vou falando botar 12. sério? Rapaz, só 12? Rapaz. Eu vou aumentar então. Já que achou ruim, eu vou aumentar. Não. Rapaz, não se compromete. É que eu falei 50. O Lamir entrou com 15, né? Ela me permanece nessa aí, ó. Tem que negociar, né? Então 50 menos 15 dá 35, né? Das 50 questões vão ter quantas na prova, professor? 49. Não provoca não, Ramon. 49, Ramon. Rapaz. Ai. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o conteúdo aqui. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala em governança corporativa, né? A primeira coisa que vem é da onde surgiu isso, né? Então nós sabemos aí que a gente tem, né, nos mercados aí, né? Muitas vezes a gente não sente isso porque a gente mora no interior, uma cidade relativamente pequena, né? Onde as empresas têm concorrência, tem, mas assim não tem ainda aquela organização das grandes empresas, né, que a gente vê aí tanto falar, né, que a gente lê livro, a gente vê artigos, né, falando da concorrência das grandes empresas, né, que é muito feroz, né, e então a gente não vivencia isso no dia a dia, tá? Mas se a gente pegar aí alguns filmes aí que retratam essas empresas que têm ações em bolsa de valores, né, que grandes empresas que dominam o mercado, empresas que estão aí há 100, 150, 200 anos no mercado, né? A gente começa a vivenciar, né, a ver tudo isso que a gente fala em teoria, né? A gente começa a ver na prática, né? Tá? Então, quando se fala, por exemplo, assim, que ambiente corporativo de extrema competição em busca desenfreada por eficiência e eficácia, né? Muitas vezes a gente fica assim, mas isso aí não é meio fora da nossa realidade, né? Tecnicamente, sim, mas se nós não estivermos preparados, se surgir a oportunidade, a gente não vai ter como abraçar ela, né? Tá? Então, a gente sabe que as grandes corporações aí, as empresas aí que estão em mercados competitivos, né? Eles sempre têm, né? Os empresários têm uma preocupação muito grande, né? Para que as empresas, principalmente as que estão em bolsa de valores, né? Conquistem, tenham a confiança, né, dos investidores, porque são esses investidores que vão trazer recursos para a empresa, né? Esses que vão comprar ação, esses que vão investir na empresa, né? A gente tem os investidores anjo, essas empresas que estão começando, né, engatinhando a isso, entendeu? Elas precisam demonstrar confiança, né? Ou seja, como que eu mostro confiança? O que que eles querem? Eles não querem a certeza de que vai dar certo, tá? Mas querem a confiança de que se investir na sua empresa, tá? Eles não vão ser enganados, tá? E outra situação que nós temos, né? É por quê? Porque
As empresas, quando elas começam a crescer muito, aí você pega uma empresa aí que de repente, do nada, né, ela está faturando aí, ou está tendo investimentos na ordem de milhões, né, 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, né, e esses recursos, né, são aplicados, são investidos, e a empresa precisa ter confiança, né, de que esses recursos estão sendo aplicados de maneiras corretas, né? Até por quê? Porque dinheiro não é fácil, né? Você não está aí no momento em momento algum, né? Até hoje eu não vivenciei, às vezes você tem momentos de muito crédito, né? Mas aquele mesmo quando você tem muito crédito, que dinheiro não é muito fácil de se conseguir, não, né? Ainda mais quando você consegue de alguém investir na sua empresa, tá? Então, esses recursos geralmente são escassos, né? E você tem que fazer o investimento bem feito, tá? E aí o conceito de governança, né, existe há mais de 50 anos aí, tá? E nos últimos anos ele ganhou muita força, né? Por quê? Porque diversos países, né, passaram por situações onde tivemos muita fraude, né? E tanto em mercados grandes, né, desenvolvidos, como os emergentes, tá? Então, vamos lá, entende-se por governança corporativa o conjunto de mecanismos internos e externos que visam harmonizar e compatibilizar a relação entre gestores e acionistas, tá? Dada a natural separação entre controle e propriedade, tá? Porque geralmente quando a gente fala nessas empresas grandes, empresas que têm ações em bolsas, dificilmente o dono da empresa ele faz a gestão da empresa, tá? Como que funciona isso, né? Porque você vem, né, tem as ações lá em bolsa, né? Muitas vezes as ações são praticamente quase todas pulverizadas, né? Às vezes a gente tem uma ou outra empresa aí que ainda, apesar de ter ações em bolsas, quem toca a empresa é o dono ainda, vamos dizer assim, é ele que tem a maior parte das ações, né? Como, por exemplo, o Bill Gates, né? O Mark Zuckerberg, né? O... Fugiu o nome dele agora, o da Amazon lá, tá? Que é o cara mais rico do mundo, né? Então, essas pessoas ainda abriram a empresa, né, o capital da empresa, tem investidores, só que ainda ele controla uma quantidade de ações que dá a ele ainda a prerrogativa de definir, né, de dirigir a empresa, tá? Mas em todo caso, mesmo ele tendo a prerrogativa de dirigir, a governança dessa empresa, ela tem que ser de uma forma, ou seja, a gente vai ver que vai falar muito de transparência, né? Tudo que é feito tem que ser de uma forma tão transparente, né, para poder gerar confiança em quem já investiu, em quem pretende investir, tá? Porque quando você divulga uma informação financeira, contábil, né, seja um balanço, uma DVA, um DFC, ou notas explicativas, isso daí fica restrito, né? Você não divulga ali, ó, quem pode ver isso é só quem é acionista. Não, tá? Você divulga isso para o mercado. Aí dentro do mercado você tem os investidores que estão na empresa, os investidores que têm vontade de estar na empresa, né? E até aqueles que já estiveram na empresa e não estão mais, né? Com ações da empresa. Então você divulga essas informações para todo mundo, tá? Vamos lá. Aí nós temos aí, né, que ela representa, a governança corporativa representa um conjunto de práticas, né, que devem ser adotadas pelas corporações, né, em quais aspectos, né? Transparência e publicidade dos atos praticados pela diretoria, né? Até porque, como eu comecei, então nós temos acionistas e quem dirige a empresa, na verdade, é alguém que um conselho de administração contratou para estar lá, né? Tá? Então, por exemplo, os acionistas, né, de acordo com o tamanho aí deles, têm mais ou menos poder, né? Às vezes tem pouco poder. Eu tive um termo, uma observação que nos Estados Unidos, né, das 500 maiores empresas americanas, nenhuma tem acionistas, né, que tem mais de 10% do
das ações da empresa, tá? Tirando, é claro, esses que já são os donos, né? Mas de acionista e investidor não tem nenhum que tenha mais de 10% das ações da empresa. Ou seja, acaba que as ações são muito, né? O poder, a propriedade da empresa é muito pulverizada, né? Eu tenho muita gente que é dono, tá? Aí o que acontece? Eles têm que se agrupar, né? Aí alguns aí que têm maior volume de ações começam a se agrupar, né? E a partir do momento que eles têm 50% mais uma ação, eles têm o controle, né, de decidir, né, o poder de decidir quem que eles vão contratar para dirigir a empresa, quem que eles vão indicar, às vezes, para dirigir a empresa. E essa pessoa indicada por eles, essa pessoa vai, lógico, né, tomar atitudes com a empresa de acordo com a vontade deles, porque foi colocado ali por causa deles, né? Tá? Aí a gente entra no caso, né? Os administradores, né, que são quem está gerindo a empresa, e os investidores, como a gente viu lá em teoria da contabilidade, nós temos aí, né, a teoria do agente, né? Tá? O que é a teoria do agente? Eu tenho um agente, que é o administrador no caso, em que ele, nem sempre as atitudes dele, o pensamento dele vai estar alinhado com o pensamento do dono, vamos dizer assim, né? Que é dos gestores, dos acionistas, tá? Por quê? Porque, de repente, os acionistas estão pensando que a empresa tem que desenvolver alguma coisa, né? E ele está pensando em lucro. Outra vez, os acionistas podem estar pensando em lucro, enquanto ele está pensando em desenvolver a empresa, tá? Então, às vezes, tem essa divergência, né? Por quê? A teoria da agência, ela mesmo traz para nós que o agente, no caso o administrador, que é contratado para estar ali na empresa, tocar a empresa, né? Muitas vezes ele pode até, né, fraudar alguma coisa na empresa com o intuito de se beneficiar, né, ou de maquiar alguma situação dele, que prevaleça ele, né, certo? Então, um dos pontos aí que a gente vai falar de governança corporativa é isso, é evitar que isso aconteça também, tá bom? Vamos lá. Além da transparência e publicidade dos atos, né, nós precisamos da divulgação das informações e fidedignidade das ações, né, a observância e o controle da legalidade, o dever de respeito estrito das leis, né, e a prestação de contas e o dever de diligência e responsabilidade dos administradores e acionistas das companhias, tá? Então, governança corporativa, os aspectos que ela aborda são esses, certo? Vamos lá. A governança corporativa já existe há 50 anos, só que ela ganhou força, né, com os grandes casos de corrupção que nós tivemos aí, casos de fraudes, né, que foram feitas, né, às vezes a gente comenta aí WorldCom, Enron, né, vários aí que deram um calote muito grande, né, um tom muito grande em acionistas, né, em credores, porque boa parte deles, o que acontecia? O que esses administradores faziam? Vamos lá, eu sou pago para gerar resultado, né? Então, quanto mais resultado eu gero, maior é o meu pagamento, tá? E o que nós enxergamos com isso? O que aconteceu com isso? Os caras começaram a criar resultado, né? Em alguns casos, por exemplo, eles pegavam receitas que iam acontecer daqui a 3, 4 anos, né? Porque tem investimentos lá, tem retornos com esse prazo, né? E lançavam como se fosse agora. Ou seja, o que acontece? Eu vou ter um lucro enorme agora, um resultado muito maravilhoso agora, entendeu? E com isso, esses gestores, eles ganhavam bonificações e tudo mais, muito mais altas, porque eles estavam cumprindo as metas, derrubando as metas que tinham sido impostas a eles, tá? Só que, como diz, uma hora a casa cai, né? E caiu, mas caiu mesmo, né? Que essas empresas, né? Elas fecharam, né?
E junto com a quebra delas, foi a quebra também da Arthur Andersen, que era a companhia de auditoria que tinha que fazer auditoria nessas empresas. Por quê? Porque a Arthur Andersen, na pessoa de seus auditores, eram coniventes, né? Para não dizer que faziam conluio, né? Para não identificar ou não relatar as suspeitas de fraude ou até as comprovações de fraude que eles praticavam, tá? Mas o que aconteceu? Isso chegou uma hora que, como diz, muita gente foi lesada, muita gente perdeu dinheiro, e nos Estados Unidos a coisa pega mesmo, né? Então houve muita prisão, né? Tem alguns aí que passaram vários anos aí presos, né? Demissão, foi um caos, né? E grandes empresas simplesmente desapareceram, né? Eram, vamos dizer assim, era o cisne, né? Da parada, né? E se tornaram de repente um patinho feio, não, um patinho horrível, não, que ninguém queria ver, tá? E até hoje, né? Elas servem como base, como parâmetro, né? Para se evitar esses problemas. Tanto que, em virtude desses casos, né? Que ocorreram, se não me engano, em 99, 2000, 2001, alguma coisa assim, foi se criado uma lei nos Estados Unidos, né? Que prevê o quê? Prevê o que não era previsto antes. A punição, né, dos administradores da empresa. Antes eles podiam fazer que, como diz assim, ficava o dito pelo não dito, né, e não eram punidos, tá? E hoje eles são, certo? Então há um cuidado aí muito maior com relação a isso, tá? Então, a partir desses acontecimentos que repercutem até hoje, né, a comunidade em geral tomou conhecimento da maneira mais chocante possível do fato de que não se pode confiar cega, né, nas práticas da alta direção de algumas corporações, independentemente do seu porte ou nacionalidade, tá? Infelizmente, essa decepção estendeu-se para alguns profissionais de auditoria, controladoria e finanças. Em suma, mais uma vez comprovou-se que os seres humanos, sejam quais forem suas profissões, sexo, cor, nacionalidade, status social e faixa de remuneração, estão sujeitos a praticarem atos ilegais, quase sempre em nome do dinheiro, poder e prestígio, tá? Então, os caras achou que nunca ia ser pego, né? Porque se imaginasse que ia ser pego, tinha feito melhor, tá? Achar que nunca ia ser pego. Tá tão bem feito que não tinha como pegar. E aconteceu, a casa caiu, né? Então, como no Brasil, né, a gente aí, a partir de 95, 2005, principalmente, a gente começou a se alinhar, né, às regras internacionais de contabilidade, né? Então, nós tivemos que aí começar a nos alinhar também a essa regra de governança corporativa, né? Tá? Por quê? Porque imagina, se todos os países lá fora têm governança corporativa, mas aqui não tem, e nós já falamos que isso gera confiabilidade, né, nos acionistas, nos investidores, né? Então a chance de perdermos investidores é muito grande, porque se o mundo inteiro, ou boa parte dele, né, se propõe a ter controles, a ter transparência e tudo mais, e nós não, lógico que eles vão procurar, né, investimentos mais garantidos, né, com maior segurança, e no caso não seria o nosso mercado, tá? Mas aí o Brasil não poderia ficar para trás, né? Então ele fez também, né, se alinhou com as regras internacionais. Aí teve-se a criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? Que ele vem trabalhar em cima disso. Só que aqui o nosso grande problema que existe, né, no nosso país, que a gente vivenciou muito aí, né, nos últimos 4 ou 5 anos aí, quando se falava em mensalão, né? E agora a Lava Jato escancarou muito mais esses problemas, né? Por quê? Porque a gente tem uma corrupção muito grande, né? Toma lá da cá, né? Uma mão lavando a outra aí, em milhões e bilhões, né? Nem milhões e milhões, não, milhões e bilhões de reais, né? Então, eu imagino
como seria a nossa vida, o nosso país, né? Como seria um país próspero se não tivéssemos a corrupção, né? Mas, infelizmente, isso é uma utopia, porque se nós temos, né, se tem-se corrupção, até mesmo num país desenvolvido, com cultura já coletiva, né, como os Estados Unidos, imagina no Brasil, que nós não temos é, essa visão coletiva, né? É cada um salvando o seu, né? Tá? E aquilo que é de todo mundo, nós consideramos que não é de ninguém, tá? Então a gente chega num ponto que é muito difícil, né? Então, o que é feito? Igual a CVM, né? Ela não consegue organizar todas as empresas que existem no país, mas ela consegue criar normas e regras para as empresas que fazem parte da Comissão de Valores Imobiliários, né? Que fazem parte da Bolsa de Valores, tá? Criando regras para eles se atenderem, tá? Então, o IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, oficializou o seguinte conceito para a governança corporativa: sistema que assegura aos sócios proprietários o governo estratégico da empresa, tá? E a efetiva monitoração da diretoria executiva. A boa governança assegura aos sócios equidade, transparência, responsabilidade pelos resultados, né, que é accountability, e obediência às leis do país, que é compliance, tá? Segundo o IBGC, a governança corporativa é um conjunto de práticas e relacionamentos entre os acionistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal, com a finalidade de otimizar o desempenho da empresa e facilitar o acesso ao capital. Então, como a gente tem uma empresa que é transparente, né, que ela está mostrando, seja bom, seja ruim, ela está te mostrando a realidade, então você se prepara melhor, você sabe onde está botando o seu dinheiro, né, e você sabe que não vai ter surpresas aqui, tá? Até porque essas empresas, a gente não fala transparência só do que aconteceu, mas do que ela pretende fazer também, tá? Ó, Silveira, né, menciona que o código do IBGC faz diversas recomendações sobre os processos de transparência das informações ao mercado, né? Sobre a remuneração de cada um dos conselheiros de diretores, que deva estar expressa no relatório anual, e que toda informação que possa influenciar decisões de investimento deve ser divulgada simultaneamente para todos os acionistas, né? Então, nossas explicativas, né? Relatório de diretoria, relatório de auditoria e da diretoria, tá? Tudo isso, quando é publicado em meio de grande circulação. Hoje em dia não se usa mais jornal, né? Mas se usa, por exemplo, o site da empresa e outros locais, por exemplo, como o próprio site da CVM, né? Para fazer essa divulgação de relatórios contábeis, por exemplo, você entendeu? Tá? E por que para todos? Porque eu tenho que dar o direito, né, de interpretação, de agir igual para todos, porque se alguém tem alguma informação antecipada, tá? Essa informação, né, ele vai se chamar informação privilegiada, porque ele teve uma informação a respeito de uma empresa da qual ele é acionista, por exemplo, né? E ele teve uma informação privilegiada antes do tempo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele poderia tomar alguma decisão, né, antes dos demais saberem, né? Então ele poderia levar muita vantagem aí, tá? Quem quiser ver um pouquinho sobre isso, tem um filme muito legal, chama Trocando as Bolas, tá? É um filme falando de bolsa de uma maneira bem divertida, né? E uma maneira bem didática também. Você acaba aprendendo muito ali, tá? Entendendo como é que funciona o mercado. Ok? E o que é disclosure, né? Então, traduzindo isso, é evidenciação, né? Mostrar, tá? Mostrar aquilo que está acontecendo na empresa de maneira clara, transparente, maneira correta, fidedigna, tá? Para que as pessoas interessadas, os usuários,
possam tomar suas decisões tendo por base dados confiáveis, tá? E essas ações, esses dados, né, muitas vezes representam fatos aí, né, relevantes que podem afetar tanto o presente como o futuro da empresa, tá? E a evidenciação, né, ou disclosure, está ligada às necessidades informativas, garantindo informações diferenciadas aos diversos tipos de usuários que irão receber as informações e delas se valerem pelos diversos tipos de decisão, tá? Então, nós temos que, quando se fala em governança corporativa, né, essas grandes empresas, eu espero que algum ou alguns de vocês um dia tenham a chance de estar trabalhando numa grande empresa dessa, né? E ao chegar lá, começar a ver tudo isso que fala em governança, em disclosure, você fala assim, oxe, eu vi isso em algum lugar, não lembro bem aonde, mas que eu vi, tá? Então você não vai estar de todo perdido. E claro, né? A partir do momento que você se interessa, por exemplo, de trabalhar numa empresa que tem ações em bolsa de valores, é interessante, muito, né? E é muito válido que você vá atrás de saber tudo aquilo que interfere nas atividades da empresa relacionadas à bolsa de valores, tá? Tudo aquilo que ela precisa fazer, ou que ela precisa apresentar, né? Ou as regras que ela tem que seguir para poder se manter na bolsa, tá? Porque se a empresa não atender plenamente às regras da bolsa, ela pode ser punida, né? E ter as suas ações suspensas ali, paradas de ser comercializadas em bolsa, tá? Vamos lá. O tipo de linguagem utilizada na evidenciação das informações, né, e o nível de percepção dos seus usuários são requisitos necessários para que a contabilidade cumpra sua missão. Isso é, comunicar aos usuários informações relevantes para orientar suas decisões. Certo? Então, tudo está baseado, né, em que o usuário tem que tomar decisão. E nós precisamos fornecer essas informações para ele tomar essa decisão. Tá? Segundo a CVM, né, ela elaborou aí uma cartilha, né, e nessa cartilha dela tem vários pontos que abordam a questão da governança corporativa, tá? Vamos lá. No entendimento da CVM, né, governança corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia, ao proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e credores, tá? Facilitando o acesso ao capital. Certo? A análise das práticas de governança, né, aplicada ao mercado de capitais envolve principalmente transparência, equidade de tratamento aos acionistas e prestação de contas. O que é equidade? É tratar todos iguais. Lembra quando a gente comentou agora mesmo? De fazer a divulgação de fatos relevantes, de informações importantes, de uma maneira que eu informe a todos ao mesmo tempo, tá? É lógico que eu vou fazer, de repente, olha, vamos fazer uma divulgação aí, né, no site da empresa. Ah, mas o fulano lá não tem internet. Bom, aí é problema dele também, né? Não tem o que fazer, tá? Mas a ideia é que esteja disponível a todos ali ao mesmo tempo, evitando assim que um acionista aí seja privilegiado por ter uma informação antecipada, tá? Vamos lá, mesma coisa assim, ó. Vamos pensar que vocês têm que fazer uma prova e essa prova vai valer aí uma prova de concurso, por exemplo, entendeu? Então, os primeiros, os melhores aí vão passar, certo? Imagina que você consegue, por exemplo, um gabarito, tá? Então, você está tendo uma informação privilegiada, né? Que os demais não tenham, tá? Então, o ideal, tanto na Bolsa de Valores quanto num concurso desse, é que todos tenham o conhecimento das questões da prova ao mesmo tempo, ou seja, somente na hora de realizar a prova, tá? Porque se alguém tem essas informações antes, ele vai ter uma vantagem, né? E essa vantagem não é justa, certo? Vamos lá. Quando investidores financiam companhias, eles sujeitam-se ao risco de apropriação indevida,
por parte de acionistas, controladores ou de administradores da companhia, de parcela do lucro do seu investimento. Ou seja, alguns investidores eles têm que ter a garantia de que o lucro deles não vai ser dado em uma outra destinação que não seja para ele ou que não seja de acordo com a vontade dele, tá bom? A adoção de boas práticas, né, constitui também um conjunto de mecanismos, né, para que os investidores, incluindo controladores, se protejam contra desvios de ativos por indivíduos que têm poder de influenciar ou tomar decisões em nome da companhia, tá? Então, pense aí que se proteger, porque a gente pode, de repente, a gente viu aí algumas formas, né, lá em avançada com a turma aí do 7º período, que nós temos algumas situações de distribuição de lucro disfarçada, né? Então, uma dessas que se aborda aqui é isso, né? Imagina, eu compro do meu fornecedor por um preço acima do mercado, só que o meu fornecedor é outra empresa minha, tá? Então, eu estou comprando de mim mesmo, estou pagando mais caro por isso. E com isso, eu que sou um dos investidores, né? Eu estou ganhando duas vezes, que eu tenho uma empresa que fornece e eu comprando de mim mesmo, né? E ainda me pagando mais caro. Então, eu estou, de certa forma, aí, né? Dilapidando a participação dos meus sócios, tá? Por quê? Porque eles não têm essa prerrogativa, né? De ter essa decisão de ganhar mais, né? Porque eu estou desviando esse valor, tá? Ok? Então tá, vamos lá então. Olha, quando a gente fala em transparência, né? Nós temos aqui transparência, assembleias, estrutura acionária e grupo de controle, tá? As assembleias gerais devem ser realizadas em data e hora que não dificultem o acesso dos acionistas. O edital de convocação das assembleias gerais deve conter descrição precisa dos assuntos a serem tratados. O conselho deve incluir na pauta matérias relevantes e oportunas sugeridas por acionistas minoritários, independentemente do percentual exigido por lei para a convocação de assembleias de acionistas. Tá? A companhia deve adotar e dar publicidade, né, a um procedimento padrão que facilite ao acionista obter a relação dos acionistas com suas respectivas quantidades de ações. E no caso de acionista detentor de pelo menos 0,5%, né, também que esses acionistas tenham os seus endereços de correspondência, tá? O estatuto deve regular com clareza as exigências necessárias para voto e representação de acionistas em assembleias, tendo como objetivo facilitar a participação e votação. Gente, por que é importante a assembleia? Porque é onde se decide, tá? É onde você vota orçamento, onde você vota planejamento estratégico, onde você define o futuro da empresa, tá? Então, e se você tem algum interesse na empresa, que ela cresça, alguma coisa ali de acordo com seus conceitos, você precisa participar dessas assembleias. Certo? E é o que diz aqui, né? Que tem que ser num horário, por exemplo, que seja possível a todos, né? Tá? Todos participarem. É lógico, eu não vou tentar agradar gregos e troianos, né? Aí eu falo assim, eu tenho compromisso. Não. O que se fala nisso, por exemplo, é que essas assembleias, né, têm que ser realizadas, por exemplo, em dias e horários em que facilite a participação de todos. Não que eu tenha que alinhar, que tem que dar certo a todos. Tá bom? Vamos lá. Estrutura e responsabilidade do Conselho de Administração. Que geralmente o Conselho de Administração é aquele cara, aquele órgão, né, que vai escolher a diretoria da empresa, né, que vai indicar aí presidente, tesoureiro e tudo mais, né, para poder a empresa tocar suas atividades, tá? E quem vai escolher, quem vai definir isso é o conselho, tá? Mas nem sempre a pessoa que é eleita ali, que está definindo os rumos da empresa, nem sempre ele aceita seguir as ordens do conselho, tá bom? O conselho deve atuar de forma a proteger o patrimônio da empresa, né? Perseguir a consecução do seu objetivo social
e orientar a diretoria a fim de maximizar o retorno do investimento, agregando valor ao empreendimento. O conselho de administração deve ter de 5 a 9 membros, tá? Nem menos nem mais. E tecnicamente qualificados, com pelo menos 2 membros com experiência em finanças e responsabilidade de acompanhar mais detalhadamente as práticas contábeis adotadas, tá? Então, ó, eu não posso escolher qualquer um, né? Tem que escolher pessoas que tenham visão, que tenham capacidade, né, de unir essas palavras e que possam orientar a diretoria, né, na forma de trabalhar para trazer o maior retorno para a empresa, tá? Vamos lá. Proteção aos acionistas minoritários, né? As decisões de alta relevância devem ser deliberadas pela maioria do capital social, tá? Ou seja, quando eu compro uma parte da empresa, eu compro uma parte do capital social dela, porque ali dentro é o que é do sócio, né, do acionista, certo? E aí, dentro das decisões de maior importância, podemos destacar quais? Aprovação de laudo de avaliação de bens que serão incorporados ao capital social, alteração do objeto social, redução do dividendo obrigatório, fusão, cisão ou incorporação e transações relevantes com partes relacionadas, tá? Então, esse laudo de avaliação tem que organizar tudo isso aí, entendeu? Quando a gente fala em alteração do objeto social, redução de dividendo, né? Tudo isso tem que estar bem explicado. Por quê? Como que eu mudo alguma coisa, né? E posso, de repente, estar prejudicando alguns acionistas, certo? Então, nós temos que ter esse cuidado aí, tá? Ok? Então, a quando se fala a maioria do capital social, né? É o que a gente falou. O que é a maioria do capital social? Quando a gente divide a empresa, a gente está dividindo o capital social, certo? Por quê? Porque o capital social é que mostra quem são os donos da empresa, tá? E esses donos podem ser PJ ou PF, né? Pessoa jurídica ou pessoa física, certo? Lógico, né? Que por trás de uma pessoa jurídica, tem lá na frente você vai ter sempre uma pessoa física, tá? Vamos lá então. Outro ponto de bastante atenção, né, que a gente já até falou em aula passada, né, é a questão de transação com parte relacionada. Tudo isso tem que ser destacado lá nas notas explicativas, né? Então, ó, quem vai trabalhar para que isso esteja bem feito, né? É o conselho, né? O conselho vai ter que se certificar, né, de que as transações entre partes relacionadas estão refletidas nas demonstrações e foram feitas por escrito em condições de mercado, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem uma situação, né, em que uma empresa está trabalhando com a outra e tem aí créditos e débitos entre elas, tudo isso tem que ser bem claro, deixar bem claro aqui no mercado, né, nas divulgações das informações, porque a gente pode ter vários tipos de acionistas, né? Uns que querem ficar mais tempo na empresa, outros que querem somente um ganho rápido e depois se partir para outra, tá? Então a gente tem que tentar aí que, né, todos eles fiquem satisfeitos com as informações. É lógico que a gente não vai ter informações para todos, mas a partir do momento que a gente prega, resolve divulgar o mínimo possível de informações, que é o mínimo exigido, né, de informações, mas são informações claras e tempestivas, né, eles já podem tomar decisões, tá? Então, por exemplo, o que que tem que ter nessas informações, né, entre contratos de partes relacionadas, né? Tem que estar lá por escrito, né, detalhando o quê? Direitos, né, qual parte tem direito, a responsabilidade de quem é, a qualidade que vai ser executada, os preços, os encargos, né, e os tributos que vão estar em cima, prazos e indicativos de comutatividade, ok? Vamos lá.
arbitragem, né? E quando nós vimos lá, né, em perícia, né, arbitragem, perícia, né, e mediação, que a gente tem, né, quando a gente fala de empresa, a gente tem dentro da empresa ali alguém que possa tirar as dúvidas, né? No caso, aparar as arestas, né? Que é o cara que vai fazer essa arbitragem, né? Tem duas partes envolvidas dentro da empresa que querem chegar a um consenso, né? Então, esse é o árbitro que vai trabalhar, vai entrar, vai tomar conhecimento da situação, né? E vai arbitrar isso, tá? O arbitramento, né? Geralmente, ele não obriga ninguém a aceitar, tá? Mas é uma parte bem interessante, por quê? Porque, na maioria das vezes, me leva a enxergar o lado do outro, tá? Então, se houver divergência, né, o estatuto da empresa já deve prever isso, né, e, na verdade, prever como vai ser solucionado, tá? Então, boa parte das grandes empresas aí tem arbitragem para resolver isso, tá? Bora lá, então. E auditoria e demonstrações financeiras, né, que a gente fala tanto em auditoria, né, que tem muitos aí que grande sonho é ser um auditor, né? Poder chegar na empresa, pedir os balanços dela, os DREs, os fluxos de caixa, analisar todo o financeiro da empresa, identificar se tem fraude, se tem erro, né? Se tem alguma coisa ali que possa comprometer os resultados que estão sendo apresentados para a empresa, tá? Então, nós temos aqui que, segundo a cartilha da CVM, né? As empresas que têm ação em bolsas, trimestralmente, elas devem divulgar um relatório que foi preparado pela administração, né? Tá? Para analisar o quê? Os fatos, né? Os fatores que influenciaram, né? De forma forte, né? No resultado da empresa, tá? Dizendo também os fatores de risco, né? Tanto os internos como os externos. E a gente tem que o relatório de discussão e análise da administração, ele deve explicar mudanças expressivas na demonstração de resultados e no balanço, se houverem, né? Tá? E os acontecimentos relevantes do período coberto devem ser comentados. Então, tudo aquilo que... imagina o seguinte, você vai fazer uma retrospectiva do que aconteceu no ano, tá? Então, nessa retrospectiva, você vai analisar tudo que aconteceu na empresa. E aqueles fatos relevantes que você sabe que tomaram, que provocaram, né, uma mudança grande na empresa, seja de faturamento para cima ou para baixo, ou de custo, qualquer coisa que mudou aí, que é relevante, você vai botar isso no relatório, tá? A companhia também deve orientar o acionista quanto às perspectivas do ambiente de negócio. Isso aí também a empresa pode colocar isso lá nas suas notas explicativas, né? As perspectivas que a empresa tem, né? Seja aí no curto ou no médio prazo, tá? Por que isso, professor? Porque é interessante, a gente não falou em transparência, então nada melhor que o gestor mostrar para todos e para os acionistas em especial, né, que a empresa necessita, né, no caso aí, que ela está querendo mostrar aquilo que ela pretende fazer, como que ela está enxergando as possibilidades dentro do mercado, e sejam elas boas ou não tão boas, tá? Mas a partir do momento em que eu sou claro com isso, eu não provoco solavancos na minha análise de mercado. Por quê? Porque os meus acionistas, os meus investidores já estão esperando por isso. Então, isso não é susto para ninguém. Você imagina o seguinte, olha, que eles façam uma reunião e divulguem que, de repente, a empresa, né, diante das perspectivas que está aí, né, o faturamento da empresa vai encolher 15%. Beleza? Então tá, falou aqui atrás. Chega lá na frente, fechou o ano. Ah, não, encolheu 14,8. Opa, é praticamente 15, né? Mas foi menor que 15. Ah, não, encolheu 15,2. É um pouquinho a mais, mas é pouquinho, né? Tá?
Agora, você imagina se não há nenhuma divulgação de perspectiva, tá? E o acionista está no vácuo, ele não sabe muito bem o impacto que essa situação está tendo na empresa. Aí, a hora que chega lá no final do ano, que vai divulgar o balanço, uma queda de 15%, tá? E ninguém estava esperando. Se não estava esperando, o que acontece? É uma surpresa muito desagradável, né? Acaba, assim, no caso, provocando aí uma corrida, seja para vender ou seja para comprar, né? Ações da empresa, né? Vão vender quando sentem que a empresa, por algum motivo, ou vai distribuir prejuízo, né? Ou não vai distribuir lucro, né? De repente vai ter prejuízo, ou a empresa vai enfrentar dificuldades, você entendeu? Então, tudo isso importa, tá? Tudo isso deve fazer parte aí dessas demonstrações, dessas explicações que vão ao final das demonstrações, tá? Então, ó, a companhia também deve orientar o acionista quanto às perspectivas, né? O que que vai, descrição de fatores de risco, deve incluir fatores internos, fatores da concorrência e ambiente de negócio, e fatores macroeconômicos de suas áreas e região de atuação, tá? Então, pensa, gente, vocês estão investindo no capital de vocês, o dinheiro de vocês, em uma empresa que está sendo tocada por alguém que você às vezes nem conhece, né? Então, vocês têm que ser transparentes. Imagina o seguinte, vamos pensar na nossa região aí, tá? Vocês vão ser contratados, né, para fazer a contratação de uma empresa, ou para dar uma assessoria, ou para estar lá na frente e ser um controlador da empresa, tá? Quem está contratando vocês, o que essa pessoa espera de vocês, tá? Primeiro, espera comprometimento, né? Você esteja comprometido com a causa da empresa. Segundo, espera honestidade da sua parte. Você seja honesto, né? E para você ser honesto, né, você tem que mostrar. Então, para você mostrar, você tem que ser transparente. Mostre tudo o que está acontecendo, não esconda nada. Prepare, né? Prepare o coração do dono, tá? Ou dos sócios, ou dos acionistas. Por quê? Porque vai doer menos, tá? É a mesma coisa assim, ó. Se você... Vamos pensar que você está vendo que as suas contas não vão fechar, tá? Esse mês. Aí vamos lá, você com a namorada, ou namorado, ou parceiro, quem quer que seja aí, né? Só que assim, você não conta para a pessoa, tá? Você não conta que a coisa não tá legal. Que, por exemplo, assim, vamos supor que você tem um negócio em que suas vendas diminuíram, então você vai poder pegar menos dinheiro na empresa, tá? Você está analisando o mercado não tem perspectiva de melhora agora no curto prazo, só que você não passa nada disso para o seu parceiro, né? Ou para o seu parceiro. E ele está aqui pensando aí que a coisa está bem, né? Porque você não passou nada, ele vai gastando, vai gastando. Aí daqui um mês, 2 meses, de repente é que você fala assim, ó, agora vamos sentar aqui, vamos conversar, você mostra a conta, né? Toda negativa lá, um absurdo negativo, aí você assusta. Aí a primeira coisa que você vai falar vai ser o seguinte, por que você não me avisou? Tá? Por quê? Você precisa ser transparente. Até porque a pessoa, ela precisa estar preparada, né? Ninguém quer um cenário negativo, mas uma coisa é você ser pego de surpresa, a outra é você ser preparado. Quer dizer, você começa a aceitar aquilo aí. Lógico, aceitar de que forma? Com perspectiva de que lá na frente isso vai ser melhor, tá? Então, nós temos que ser transparentes, tá? Passei o dedo aqui, pulou, foi tudo. Certo? Vamos lá. A composição e funcionamento do Conselho Fiscal, né? Então, o Conselho Fiscal, ele é composto de, no mínimo, 3, no máximo, 5 membros, tá? E os titulares de ações preferenciais e ações ordinárias, excluído o controlador, terão o direito de eleger igual número de membros eleitos pelo controlador, tá? E o controlador deve renunciar ao direito de eleger sozinho o último membro,
né, o qual deverá ser eleito pela maioria do capital social, em assembleia na qual cada ação corresponde a um voto, certo? Independente de sua espécie ou classe. Então, o Conselho Fiscal é aquele conselho que vai fiscalizar as atitudes, né, aquilo que vai ser feito pela administração da empresa, tá? Então, eu tenho um conselho administrativo lá em cima, que toma decisões de longo prazo, essas coisas. Eu tenho quem resolve aqui embaixo, quem vai fazer, que é a diretoria, que é o CEO lá, né? Que é o Bam, é o cara, né, que ele que toma as decisões mesmo, né? Lógico, de acordo com o alinhamento aí com o conselho de administração, né? E eu tenho aqui o conselho fiscal. O conselho fiscal é o cara que vai ver se realmente a empresa está, né, trabalhando corretamente, ok? Aí tem a questão, né, de a diretoria, né, ter o seu relacionamento com os auditores independentes, tá? Isso aqui, gente, tudo dentro da cartilha da CVM, tá? Então, o comitê de auditoria é composto por membros do conselho de administração com experiência em finanças, ó, então o conselho de administração, né, vai participar do comitê de auditoria, pelo menos ele tem que ter um aí, né, que tenha experiência em finanças, né, e, né, um conselho, né, um conselheiro que represente os minoritários, né, que deve supervisionar o relacionamento com os auditores, que é justamente para evitar o quê? Evitar conluio entre a empresa, a diretoria e a empresa, né, os gestores e os auditores que vêm validar ou não as informações contábeis ali, as informações financeiras, tá? Porque eu tenho que estar de olho, porque se deixar, né, a diretoria que está ali no comando pode chamar os auditores e fazer um conluio, né? E aí quando for descobrir isso já pode ser tarde demais, tá? Ó, as práticas de boa governança recomendam a completa independência dos auditores como requisito da qualidade de sua atuação. A restrição à prestação de outros serviços visa evitar a perda dessa independência ao longo do tempo, ou seja, eu evito de ter eles fazendo outro tipo de serviço. Eles vão fazer aqui, como a gente já viu em auditoria, né? Alguns aí, que nós temos que ter essa separação, né? Tá? Eles têm que ter independência. Que independência? Eles não são subordinados à empresa, são contratados para se executar um trabalho, entregam esse trabalho e pronto, acabou, tá? Não vão ter nenhum vínculo, né? Diferentemente, né? Por exemplo, dos auditores internos, os quais os auditores internos são funcionários da empresa, né? E sendo funcionários da empresa, eles estão sujeitos, às vezes, a não ter aquela independência que se gostaria, tá? Mas a diferença entre os auditores internos e os externos está justamente na forma de trabalho deles, tá? Por quê? Porque o auditor interno, ele visa, tá, a resguardar ou avaliar toda a atividade interna da empresa, né? Ver se os controles internos estão sendo eficazes e eficientes, né? Se eles têm como toda essa parte interna, tá? E propor melhorias no processo, melhorias nos controles, né? De forma a empresa desenvolver. Os auditores independentes são os auditores externos, não. Ele vem para ver se aquilo que a empresa está mostrando, demonstrando ali nos relatórios, né, financeiros, relatórios contábeis, se foram feitos, né, se evidenciam que estão sendo feitos de maneira correta, certo? Então, é um trabalha para ajudar a empresa, o outro vem para avaliar as informações. E essa avaliação, ela avalia também a gestão da empresa, né? Por quê? Porque se identificar ali que tem algumas fraudes, que tem erros, isso aí pode recair sobre a gestão da empresa, tá? Se forem erros graves, né? Mais ainda, ok? Vamos lá.
Peraí, Acesso... Oi, pode falar. o senhor falou aí a respeito do auditor interno e externo. Isso. Vai ser só interno? Somente eles vão ser funcionários da empresa ou o externo também vai ser? Eu não entendi muito bem essa parte. Não, vamos lá. O externo, a gente já diz, é um auditor de fora, Sim, tá? É um auditor independente. Ele não pode, né? O ideal é que ele não tenha nenhum vínculo com a empresa, que ele não tenha nenhum vínculo com nenhuma das empresas dos sócios, né? Por exemplo, vamos pensar o seguinte: eu vou fazer auditoria de uma empresa, né? E essa empresa, como acionista, tem uma outra empresa que é acionista dela, por exemplo. Eu não posso ter vínculo nenhum com essa outra empresa também, você entendeu? Por quê? Porque senão eu poderia aí, tá, como a gente fala lá em perícia, né, ser suspeito, tá? Eu poderia estar sob suspeição. entendi. Por quê? Porque senão eu posso, de repente, ou trabalhar para facilitar, para maquiar alguma coisa, ou, de repente, para prejudicar quem está lá na empresa, né? Você entendeu? Então eu não posso ter Entendi. nada. Não pode ter vínculo com parente de diretor, tá? Você entendeu? Ah, não, o Entendi. minoritário tem 1%, aí é outra história, não tem problema. Agora, você pegar um cara que tem 15 a 20%, que já tem influência na empresa, já é mais complicado, tá? Aí a diferença é porque o auditor interno, normalmente o auditor interno, ele é funcionário da empresa. Então, ele está ali para trabalhar, para ver os controles internos, né? Para ver se está tudo funcionando. O auditor externo, ele vem para avaliar a empresa no tocante às informações contábeis, né? Para ver se tudo que foi feito ali está sendo feito de acordo com o que deve ser feito, tá? Lógico, ele vai chegar, né, quando a gente fala de informações contábeis, elas vão levar a controles internos. Levando a controles internos, ele acaba avaliando o serviço do auditor interno, tá? Tanto que, quando a gente fala de auditoria, o auditor externo, por exemplo, ele pode usar o trabalho do auditor interno como seu, né? Lógico, ele se torna responsável, né? Ele não vai poder falar assim, se eu usar como meu o trabalho de outro, né? Eu sou responsável se tiver alguma falha, tá? É como se assinasse embaixo, ok? Então, ó, as empresas, então, né? Qualquer membro do Conselho Fiscal pode pedir aí para a empresa, né, disponibilizar informações, né? Sem limitação. Ou seja, o Conselho Fiscal tem acesso total a todas as informações da empresa, seja do ano atual como dos anos anteriores, tá? Lógico, né? Ele não vai pedir isso à toa. Ele vai ter que justificar isso com base em alguma coisa que está fazendo análise, né? E vai pedir essas informações, né? E também ele pode pedir informações de sociedades controladas ou coligadas, né? Desde que não viole qualquer tipo de sigilo que seja imposto por lei, tá? Aí nós temos aí, né, que a empresa também, né, isso norma da CVM, que as empresas devem adotar, né, além da contabilidade que é brasileira, ela tem que trabalhar de acordo com as normas internacionais, tá? Certo? Que é as normas aí do US GAAP e do IASB, né, que são as IFRS, né, as normas internacionais de contabilidade. Tá? Então, isso está tudo lá na cartilhazinha lá, que não é nem uma cartilhazinha, é uma cartilha zona, né? Da CVM, tá? Aí nós temos ainda, né? As recomendações dos auditores, né? O que é a recomendação, né? É que o auditor, após o final, né? Da auditoria, do seu trabalho de auditoria na empresa, ele vai emitir um parecer e dependendo do que ele encontra ali, né, dentro dessas informações, ele vai fazer recomendações, né? E essas recomendações têm que ser passadas pelo Conselho de Administração
e pelo Conselho Fiscal, onde todos esses membros vão fazer uma revisão disso, né? O que que é essa revisão? Eles vão ver aquilo que está ali, aquelas recomendações, olha, estou recomendando que seja adotado tal prática, ou que tal critério que vocês estão utilizando não condiz mais, ou tem um critério mais vantajoso não, né? Mais atual, de repente, tá? Que faz com que a informação seja mais clara, certo? Mais transparente ou mais fidedigna, tá? Porque você dizer que uma informação pode ser mais fidedigna não quer dizer que ela não é, tá? Mas às vezes ela é obtida de uma maneira, vamos dizer assim, que às vezes não fica muito claro para quem é leigo, tá? Quem está fora. Às vezes o cara entrando ali, ele vê assim, não, o cara fez aqui tudo certinho, ele pegou essa informação, está correta. Só que, se você usar tal critério, você chega, às vezes, na mesma informação, né, no mesmo dado, ali, na mesma informação, só que fica uma coisa mais clara, tá bom? Então, são recomendações que ele pode fazer, tá? Então, ó, é o que ele diz aqui, ó. Frequentemente, os auditores, além de elaborarem seu parecer, né, dizer se está em conformidade com as normas contábeis, tudo conforme evidências coletadas, né, o balanço reflete a posição patrimonial da empresa, né, as contas de ativo, de passivo e tal, foram feitas conforme isso e tal, né, tá? Recomendações incluindo procedimentos que melhorariam a qualidade das informações ou das demonstrações financeiras ou, né, recomendações para melhorar a própria rotina da empresa. Porque, de repente, ele vem, enxerga um controle interno, um procedimento que ele poderia ser melhorado, tá? E é interessante, o cara, você viu aquilo ali, por quê? Porque, vamos parar para pensar, para começar um auditor que vai trabalhar para a CVM, já tem que ter uma grande experiência de mercado para poder se candidatar a ser auditor de empresa da CVM, né? Então, ele vai passar por muitas empresas, ele vai conhecer muitos processos, ele está antenado com as melhores práticas que tem no mercado, né? E aí, na verdade, o que ele está te propondo aqui? Vou usar um termo maravilhoso, né? Chamado benchmarking, né? O que é um benchmarking, né? Olha, o fulano, lógico que não vai dizer quem, né? Fala assim, ó, tem um lugar que faz, né, é desenvolvido um processo que é muito mais simples e muito mais proveitoso, né? Então, sabe aquela história, né? O que é bom é para ser copiado? Isso é benchmarking, tá? Traduzido dessa forma, com esse nome bonito aí, benchmarking. Olha, se o cara está fazendo, é bem feito, tem bom resultado, vamos aplicar aqui também, tá? Então, nada mais é que isso, né? Então, ele faz o procedimento de recomendações, né? Visando a discussão e adoção. Se for o caso, isso não é imposição, né? Aí o Conselho de Administração, os Conselho Fiscal também vão discutir e ver se adota essas medidas propostas. E aí, com isso, eles podem até, né, a diretoria aí, esses conselhos, chamar a diretoria e dizer, olha, a gente achou interessante, o que você tem a dizer sobre isso aqui, né? É viável, não é? Realmente vai dar resultado para nós, né? Tá? Então, são situações, assim, muito interessantes. Você está pagando alguém para te avaliar e essa pessoa pode até te dar umas dicas aí, vai te dar orientações, na verdade, né? De melhorias, tá? Até por quê? Porque, de repente, daqui um ano, esse auditor volta, né? E ele pode chegar ali e ele fazer assim, olha, daquela forma que ele propõe, né? Às vezes fica até mais fácil para ele executar o trabalho dele, tá? Certo? Então, vamos lá. Aí nós temos também, né, que além, né, nós já falamos sobre isso, né, das demonstrações que a gente tem que publicar, né, de balanço, DRE, DVA, DFC e tudo mais aí, DMPL, DLPA, né, esse monte de sigla que a gente tem aí, é importante ter as notas explicativas, né, que elas vão, né, dizer ali o que como foram calculados, quais
os critérios, quais os índices aplicados, né? Por exemplo, se eu usei um índice de depreciação, isso impactou lá grande, como que eu usei, que índice que foi, por que que foi feito, ou de repente, por que que eu não fiz depreciação, entendeu? Então, tudo isso é para facilitar, né, o entendimento de quem vai investigar aquelas informações para tomar decisão com relação aos seus investimentos, tá? Então, a CVM está aí na sua cartilha, obrigando que eu descreva sucintamente, né, de maneira aí a que as pessoas interessadas, os usuários, né, possam compreender melhor de que forma que foram obtidos aqueles valores, aqueles números, tá? Tá? Por quê? Isso é buscar ser transparente, tá? Aí, como a gente está falando em governança corporativa, né, isso é uma estratégia de boa prática, tá? E a partir do momento que eu busco fazer isso, não tem como eu não ter um bom relacionamento com os investidores, tá? Porque eles vão ter confiança na empresa, ok? Ó, o relatório de administração, né? Porque a gente tem o relatório da auditoria, tem as notas explicativas, né? E tem esse relatório de administração, que ela vai falar aí dentro. As notas explicativas explicam o balanço. O relatório de administração vai dizer, né? Vai dar ali orientações sobre como que a diretoria, a administração está vendo a empresa e o que eles pensam também para o futuro da empresa, tá? Então, por exemplo, eles vão transformar aquilo que eles pensam em informação para os usuários. Lembra que a gente comentou aqui, que eu comentei, né, que tem que ser transparente para não gerar impacto para os usuários, né, desde que eles precisam já estar cientes do que vai acontecer com a empresa, então isso não cria aquela lacuna, né? Assim, oxe, da onde que apareceu isso, né? Como que chegaram a isso? Como que resolveram fazer isso? Não. Então já tem lá, só há 2 anos atrás, de repente foi divulgado que a empresa em 2020 pretendia já estar com uma filial aberta em outro país, né? Então que a empresa pretendia crescer, explorar outro mercado. E as atitudes, né? O planejamento foi sendo feito e sendo implementado, objetivando atingir essas metas, né? Tá? Então, normalmente, né, o relatório de administração, ele prepara e divulga, né, as informações sobre o desempenho da empresa nos 2 anos analisados, seja, vamos lá, a gente olhasse agora, né, 18 e 19, por exemplo, né? De forma que ele pode ser bem detalhado, né? Comparativo, por segmento de negócio, linha de produtos, principais fatores de atuação, desempenho das vendas internas e exportações, remuneração aos diretores, participação no resultado, etc. Né? Também é muito comum a divulgação de detalhes de planejamento estratégico, tais como política de redução de custo, diversificação de negócio. Olha só, eu estou aqui contando o que eu pretendo fazer, lógico, não vou falar como fazer isso, né? Mas o que eu pretendo fazer, eu estou sendo transparente com os meus investidores. Ah, professor, mas com isso eu divulgo informação também para meus concorrentes. Sim, tá? Não tem como não fazer, tá? Mas eu divulgo principalmente objetivando atingir, né, de forma assim, com informações, de forma clara, os meus acionistas, né, os atuais e quem sabe os futuros, né? Então, ó, investimento em novos produtos, ampliação de fábricas, compras relevantes de máquina, investimento em propaganda e publicidade, entre outros, né? Detalhe, não há lei que determina como fazer isso, algum procedimento, tá? Então, as empresas têm liberdade para fazer os relatórios de acordo com o que acham mais convenientes, tá? Por exemplo, podem usar gráfico colorido, essas coisas, e aí vai, né? O layout aí fica a critério da empresa. Mas as empresas, né? Tem umas que abordam mais, outras abordam menos. Porque essa questão de transparência também, gente, muita empresa também tem que às vezes tomar cuidado, por quê? Porque eu não posso dar, como diz, dar sopa para o azar, né?
Eu não posso aí, de repente, escancarar meu plano, né? E o meu concorrente vai lá e atua antes, tá? Então, ó, às vezes as coisas são ditas de uma maneira genérica, né? Então, olha, que eu estou investindo na empresa está querendo expandir negócio, né? Está querendo aí mudar o ramo de atuação e atuar em mais coisas, mas beleza, tá? De repente já até falam o que que é, de repente não, né? Porque a hora que ela começar, de repente, olha, eu tenho uma fábrica de sabão, uma empresa que é do ramo calçadista. De repente ela começa a investir, sei lá, em agronegócio, para outra área que não tem nada a ver. Então eu sei que, ó, então era isso que eles queriam dizer quando eles estavam falando em diversificação de negócios, né? Ou de repente, vamos lá, eu sou um grupo do setor sucroalcooleiro, produz açúcar e álcool, tá? De repente, eu começo a investir em um novo produto ali dentro, sei lá, embalagens biodegradáveis, né? Fazer tecido de fibra de cana, qualquer coisa que possa ser inventada, né? Tá? Então, é investimento em novos produtos. Então, quando eu começar a lançar novos produtos no mercado e vai experimentar o mercado para saber se é aceito ou não, os nossos investidores já estão cientes. Não, olha, realmente a empresa, a diretoria disse que ia fazer isso e está fazendo. Tá bom? Então, a gente tem que ter essa transparência, né? Por quê? Porque quem botou dinheiro na empresa nada mais é, né, que o dono da empresa. Eles são os donos. Lógico que quando a gente fala em donos assim, né, é, a gente fala assim de uma maneira genérica, acho que, mas não é dono, é assim, tá? Porque dependendo da quantidade de ações que cada um tem, se eles se juntarem, né, eles trocam a diretoria, tá? Se eles alcançarem 50% mais um, fala, não queremos mais você, vamos mandar você embora, ok? Vamos lá. Então, isso aí é o que está dentro do que se pede a CVM, né? Tá? Agora, dentro da governança, né, eu até comentei com vocês sobre a Lei Sarbanes-Oxley, né? Tá? Ó, ela é de 2002, né? Foi promulgada em 30 de julho de 2002, tá? Então, ela vem dizer, né, que ela veio a fortalecer, né, que ela teve muita influência no fortalecimento dos comitês de auditoria, tá? Que comitê de auditoria, ou seja, dentro da própria empresa, nós temos pessoas que são responsáveis por avaliar, por auditar o trabalho da diretoria, né, dos gestores da empresa, tá? Então, o que essa lei veio é impor responsabilidade para os administradores, ou seja, se tiver coisa errada na contabilidade, eles pagam o pato, tá? Se teve ações ali que buscavam, vamos dizer assim, maquiar situações, né? Ou enganar acionistas ou o mercado financeiro, eles vão ser punidos, tá? E agora, as punições são pesadas, né? Eles conseguiram naquela época, né, outras punições, né, baseado em outras leis, é isso, entendeu? Mas essa veio principalmente, né, essa lei, ela obriga, né, obriga as empresas a terem um rígido controle, são rígidos controles internos, tá? Tanto que eles dizem que, por exemplo, essa lei, ela torna inviável, né, pequenas empresas entrarem na Bolsa de Nova York, por exemplo, entendeu? Por quê? Porque são tantos controles que ela tem que apresentar e apresentar que eles sejam efetivos, né, e eficazes, que muitas vezes se torna inviável, tá? Mas tá aí, a lei já está aí já há 18 anos, né, praticamente, e ela não vai ser mudada, tá? Tão cedo. E ela é aplicada a quem? Às empresas que têm ações nas bolsas de valores, lá na Bolsa de Valores de Nova York, né, dos Estados Unidos, tá? E não são poucas, né? Porque lá nos Estados Unidos são muitas empresas na Bolsa de Valores. Lógico que quando a gente ouve falar, né, o índice Dow Jones, né, é igual o Ibovespa, né? Esses índices eles não refletem em toda a bolsa, né?
refletem um grupo de ações ali que tem maior impacto, né? E as ações dessas empresas, né? Que formam aí o índice Dow Jones, o índice do Ibovespa também, entendeu? O Nasdaq, que é na bolsa de tecnologia, né? Porque lá nos Estados Unidos as empresas de tecnologia têm uma bolsa própria, é a Nasdaq. E as demais empresas têm a bolsa de valores mesmo de Nova York, né? Que é a bolsa, que é o índice Dow Jones, né? Tá? Então tem essa separação, ok? Então, gente, essa lei, ó, ela é aplicável às empresas com valores mobiliários emitidos nos Estados Unidos, bem como suas subsidiárias de grupos norte-americanos, tá? Tem um detalhe muito grande, né? Se uma empresa emite ações lá nos Estados Unidos, ela tem que seguir essa lei, mesmo ela não sendo uma empresa americana, tá? Tá? Então, por exemplo, Petrobras, várias empresas brasileiras grandes aí têm ações lá na Bolsa de Nova York, né? Então, eles têm que seguir tudo que prega essa lei. Porque senão também seria fácil, né? Eu jogo a empresa para fora do país e continuo a vender as ações dela aqui ou negociar as ações dela na Bolsa de Nova York, tá? Então, foi batizado com o nome desses dois aí, né? Paul Sarbanes e Michael Oxley, né? Então, Sarbanes-Oxley, tá? Estabeleceu rigorosos padrões de conduta para as organizações, seus dirigentes e auditores, tá? Porque, lembra que eu comentei que a Arthur Andersen, né? Quando a gente falava em auditoria internacional de empresas, o primeiro nome que vinha na mente era Arthur Andersen, entendeu? Tá? Em relação a quem, né? Aos acionistas e investidores, englobando punições, divulgação de informações, acesso a dados e informações relevantes e regras mais rígidas de relacionamento entre empresas e seus auditores, tá? A lei, né, além de ampliar os prazos de reclusões, ou seja, de prisão para os executivos envolvidos com fraudes, estabelece que a certificação fraudulenta de relatórios contábeis financeiros implica em multa de até 5 milhões de dólares né? Quer dizer, prisão ou prisão, tá? De até 20 anos, dependendo da gravidade da falha profissional, tá? Então, ela veio para, quando diz assim, ó, você pode fazer coisa errada, mas se for pego, tu tá lascado, tá? Então, uma multa, às vezes, 5 milhões de dólares para um CEO aí que desviou 200 milhões, é fichinha, né? Ele sai no lucro ainda, né? Agora, você bota o cara atrás da cadeia usando aquele uniforme laranja, né? Durante 20 anos, né? Geralmente esses diretores já têm 50 anos, 60, vai sair de lá, né? Já dentro do paletó de madeira, tá? Dificilmente vai sair. É como se fossem condenados a perpétua. Tá? Os antigos, né? Os mais velhos, o mais novo, tudo bem, né? Ainda pode voltar para tentar fazer alguma coisa depois, mas os mais velhos já não tem o que fazer, não. Tá? Então, essa lei, ela veio para punir, né, as más condutas. A gente tem as responsabilidades corporativas como meta estratégica, né? É o que a gente fala, né? Tem empresas que brinca, que comentam que são feitas para durar, né? Também são conhecidas de empresas de excelência mundial, tá? E essas empresas adotaram aí uma série de ferramentas de gestão, tá? Aí a gente pensa, como que tem empresas que têm aí, estão no mercado aí há 150 anos, né? Há 200 anos. Vocês vão ver que tem empresa há mais tempo ainda no mercado, tá? Como que essas empresas conseguiram ficar tanto tempo no mercado? Tá? Sendo que a gente vê aí empresas que abrem e daqui a 6 meses fecham, daqui a 1 ano, 2 anos, ou que empresas que aderem a uma vibe aí, né? Tá? Começam a surfar uma onda e de repente daqui a pouco essa onda vira e ela já não sabe mais o que faz, tá? Então, são empresas geralmente transparentes, né? Que têm planejamento, né? Que tem acompanhamento, tem fortes controles internos, né, com informações fidedignas, por quê? Porque se as informações são reais, são corretas,
eu consigo tomar decisões, né? Antes que a coisa fique feia, tá? Ou seja, eu consigo aí navegar na tempestade, né? Antes de sofrer um impacto muito grande. Então, aí se eu me preparo para a tempestade, eu consigo passar por ela. Mas uma coisa interessante, gente, todas as empresas que estão há muito tempo, né? Eu acredito que todas têm mais de um, mais de 10, mais de muitos produtos aí no mercado. Então, eles não dependem de um nicho de mercado apenas, tá? Ah, não, eu sou bom de fazer pão, então eu vou fazer só pão. Não, o cara de repente faz rosquinha, o outro faz, sei lá, biscoito, e o outro faz doce, e tem uns aí que fazem muito mais coisas, né? Então, você consegue dividir aí, diluir, né? Então, quando o mercado está ruim de um lado, você surfa de outro, né? E você não pode ter medo, né? Às vezes seu concorrente é seu maior aliado, né? Em que sentido? No sentido de te fazer desenvolver, tá? Porque às vezes, né, o maior mal das empresas é acharem que são bons, tá? Mas não é que ele é bom, é que às vezes ele não tem concorrente, tá? Você está num lugar onde você é o único, então você acaba não tendo em quem se espelhar. Então, você não tendo em quem se espelhar, você se acha o mais bonito da parada. Na verdade, você é o mais bonito, porque você é o único, né? Aí, quando chega um concorrente que chega com novas ideias, que muitas vezes já estudou e já viu os seus pontos fracos, né? Os seus pontos fracos e as suas ameaças, né? Se tornou uma ameaça para você, então ele vai explorar isso. Então, ele vai chegar com coisas novas. E você tem que ter a capacidade de mudança. Você não pode pensar que porque você deu certo até hoje, faz 20, 30, 50 anos que você está aí no mercado, que vai dar certo o resto da vida. Não, todas as empresas que estão dando certo aí a vida inteira, na verdade, são empresas que se adaptam, né, e que mudam de acordo com as necessidades, tá? Então, por exemplo, a gente pega aí que essas empresas, né, grandes empresas, tem o balanço scorecard, tem valor econômico agregado, custeio baseado em atividades, controladoria estratégica e tudo mais. Então, elas desenvolvem ferramentas, né? Elas estão sempre à frente, né, de muitos concorrentes porque elas buscam desenvolver e analisar suas informações, né, de uma maneira mais assertiva, tá? Pode ver aqui, ó, que nenhuma dessas ferramentas são analisadas isoladamente. Por quê? Né? Porque para levar elas à empresa a trilho de sucesso, é necessário que eu acompanhe todas as ferramentas necessárias. Por quê? Que eu tenho disponíveis, né? Porque nem sempre uma vai evidenciar o todo, né? Então, por que que a gente tem várias ferramentas? Porque cada uma aborda um ponto diferenciado, né? Ela vai analisar um ponto específico de atenção que eu preciso ter. Que se eu tivesse uma ferramenta que ela fosse infalível, eu não teria as outras, eu usaria só uma, tá? Tá? Certo? É igual ferramenta mecânica, né? Você não tem uma ferramenta que você fala assim, essa ferramenta serve para tudo, tá? Então, por exemplo, você mexe com alicate, você mexe com uma chave de grifo, você mexe com uma chave inglesa, ajustar, você mexe com chave de fenda, com chave Phillips e vai, tá? Por quê? Cada uma atende uma necessidade específica, tá? A mesma coisa essas ferramentas, né, empresariais. Cada uma tem um atendimento de um ponto ali de observação que eu preciso ter, tá? Então, eu tenho que ter as ferramentas e tenho também que ser capaz de cobrar resultado, né? E como a gente já até viu, quando nós delegamos participação das lideranças na formulação dos planejamentos, né, os resultados são alcançados mais facilmente. Por quê? Você imagina o seguinte, que você na empresa chama seus gerentes e fala assim, ei gente, o que a gente vai planejar a empresa para daqui a 3, 4 anos? Beleza, vamos. Senta com seus gerentes, né, e pergunta para eles, aonde que a empresa vai estar daqui a 3, 4 anos? Aí cada um vai analisar a possibilidade de crescimento que tem a sua área, né?
e cada um vai se comprometer ali a alcançar aquele crescimento. Então, se ele propôs aquele crescimento, né, ele vai querer que aquilo aconteça. E aí ele vai fazer a parte dele, vai ajudar o outro a fazer a parte do outro, porque o outro impacta nele, tá? É assim, ó, é bem engraçado. Se você pensar assim, ó, a empresa vai aumentar suas vendas em 50%, né? Vamos pensar aí num prazo de 2 anos. Se você propor isso para eles, olha, eu quero que a empresa aumente as vendas em 50%. Eles vão chegar para você e falar assim, não, isso não dá. Isso é impossível, não tem como. O mercado não aceita, nós não temos capacidade de produção para isso, não temos pessoas e tudo vai, tá? Agora, se você propõe para eles, gente, e aí, ó, hoje a gente está faturando quanto, né? Sei lá, estão faturando 500 mil. Quanto vocês acham que é capaz a gente estar faturando daqui a 2 anos? O que vocês acham que a gente consegue ter de faturamento daqui a 2 anos? Aí um vai falar assim, a gente consegue faturar aí 800 mil, outro 1 milhão, né? Mas vocês conseguem fazer com que a empresa produza, né, e venda isso para atingir esse faturamento? Não, a gente consegue, a gente faz isso, faz aquilo, a gente vai implementar isso, aquilo, outro. Beleza, você queria 50%, eles estão te dando 100%, tá? Por quê? Porque não é você que está impondo, você deu liberdade para eles definirem o que eles querem atingir. Então, com isso, eles vão se sentir comprometidos. E você vai poder cobrar isso assim, olha, lembra? Quem propôs aí aumentar, dobrar o faturamento em 2 anos foram vocês. E o que vocês estão fazendo para atingir isso? Tá? Então, muitas vezes, quando você quer algo, você deixa, né, no ar, né, que quem quer isso não é você, é eles. E aí eles fazem o que você quer, né? E às vezes até melhor, tá? Vamos lá. Isso aí, gente, serve para vocês, viu? Como alunos aí. Porque muitas vezes a gente quer que aconteça alguma coisa, se a gente propor, vão dizer que não dá para fazer. Mas se eu deixar para vocês darem ideia, vocês vão querer muito mais do que eu estava querendo, tá? Hashtag fica a dica. Vamos lá. Há mais de 100 anos surgiram as grandes corporações multinacionais, né? Quando a gente, lá no final do século XIX, né? Quando a gente começou uma pequena globalização, né? Que as empresas, depois da Revolução Industrial, 1750, essas empresas começaram a crescer, né? Mas elas realmente tomaram um foco muito grande a partir da segunda metade do século XIX, né? Lá de 1850 em diante. Por quê? Porque os Estados Unidos encampou essa revolução, né? Essa revolução chegou lá com força. E aí as empresas americanas, né, começaram a crescer, 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 porque não eram as maiores, lógico, né? Porque começou na Inglaterra, as maiores estavam na Inglaterra, na França, na Alemanha ali, né? Mas elas começaram e o foco deles, né? Vamos pensar lá, que lá na Inglaterra ainda, Alemanha, França, usava-se a contabilidade da escola italiana, né? E aí os americanos começaram a falar assim, essa contabilidade não serve para nós, né? Vamos desenvolver uma nossa aqui. Nós queremos algo, né, que seja focado no resultado, que possa dar base para quem? Dar base para os acionistas, né? Que as empresas começaram a se desenvolver. Então, como aí a partir dos anos 1840, 1950, parece, os Estados Unidos começou a crescer para o oeste, né? Aquela história lá de ir para o centro, do centro chegar no Pacífico. Então se desenvolveu com as estradas de ferro, aqueles vários filmes que a gente vê o pessoal construindo estrada de ferro, né? Na verdade reflete o desenvolvimento americano, né? Foi de leste para oeste. Então as empresas cresceram muito, né? E teve muitas desenvolvimento de tecnologia, né? Tanto que a gente vê que lógico, se não me engano, o país que tem mais inventores aí, né? De grandes invenções, tudo tá nos americanos, né, porque eles têm prerrogativa disso para eles, né, de que eles gostam, né, eles querem desenvolver sempre algo mais, tá, e tem apoio para isso, tá. Então, as primeiras empresas de auditoria surgiram em 1880 em Londres, né, mas logo já estavam
aí nos Estados Unidos. Então, nós temos aí algumas empresas centenárias, né? Para vocês terem noção. As americanas Boeing, Coca-Cola, DuPont, Ford, GE, Emerson Electric, Gillette, GM, Harley-Davidson, IBM, Johnson Johnson, Merck, 3M, né? A Honda, nas inglesas Pricewaterhouse e Deloitte, a KPMG, a holandesa, a Hering, Karsten, Buchner, né? Pode ver aí que são mais empresas voltadas para malharias, né? Mas nós temos aí algumas empresas que se destacam, né, na longevidade, né? Como, por exemplo, a italiana Beretta, que tem quase 500 anos, né? 477 anos. A Sumitomo, que tem 373 anos. Faber-Castell tem 242 anos. Rothschild, né, que é banco, né? 204 anos. Citicorp tem 200 anos. Procter Gamble, né? De produtos de higiene e limpeza aí, né? 175 anos, Philip Morris, né, 165, American Express, 162 e a Levi's, 150 anos, né? Então, o que que essas empresas fizeram, né, e fazem para estarem ativas aí até hoje, né? Tá? Qual que é o exemplo que elas dão para nós, né? Governança corporativa é uma das ferramentas que elas usam, né? Porque você pegar todas essas empresas, né? Tem ações em bolsas de valor, então todas essas empresas têm que ter transparência, né? E elas só crescem se tiverem confiança dos investidores, porque uma empresa dessa que vamos dizer assim, a perspectiva do seu futuro se baseia no seu valor de mercado, né? Porque as pessoas compram essas ações, né? Para serem donas da empresa, então elas têm que ter transparência, porque se não tiverem, daqui a pouco elas podem quebrar, tá? Só que, como eu disse, dificilmente uma empresa dessa quebra, tá? Justamente por isso, porque ela se preocupa com transparência. Vamos lá. Sem dúvidas, né? Essas empresas não teriam durado tanto tempo se não contassem com eficiente, moderna controladoria e também gestão dos custos e fluxo de caixa, tá? Não dá para você abrir mão de controle de custo e de fluxo de dinheiro, tá? Então, se você bobear, relaxar, os seus custos aumentam, seus lucros diminuem e o seu financeiro vai por água abaixo, tá? A KPMG afirma que a definição de responsabilidade corporativa pode ser a integração de questões ambientais, sociais e éticas nos valores da empresa, na estratégia de negócio e na gestão, tá? A Controladoria Internacional ressalta bastante tais aspectos. O sucesso de uma empresa é medido por um balanço saudável e confiável, mas também torna-se de suma importância a demonstração da autodireção e atender às exigências dos stakeholders, né? Que são os interessados na informação contábil da empresa, né? Que inclui não somente os acionistas, mas também os funcionários e toda a comunidade, tá? Uma coisa interessante que muitas empresas, né? A primeira coisa que eles focam, né, é que as pessoas queiram trabalhar ali dentro, tá? Porque quando você quer trabalhar num lugar, você faz de tudo para aquele lugar ser melhor, tá? Então você atua de maneira a que a empresa seja sempre melhor. Por quê? Porque ela vai te dar isso em troca, né? Então, seja o ambiente, sejam as pessoas, sejam as políticas de RH, políticas de vendas, de tudo da empresa, as pessoas que estão ali dentro sentem que a empresa é uma casa para elas, né? Então, elas querem estar ali. Então, elas confiam nas atitudes, confiam na sua gestão, tá? Se não me engano, é Você S.A., o Exame, né? Eu acho que é Exame, que tem aí as melhores empresas para se trabalhar, tá? E quem diz isso? Os próprios funcionários. Aí você pega todas essas empresas, né? O que que elas têm, né? Por que que elas são boas para se trabalhar? Porque elas valorizam o principal recurso que elas têm, o recurso humano, tá? E não é questão de dar benefício, não, é questão de ser justo, né? De entender as necessidades. E quando você entende as necessidades, você traz isso de volta, que aí
própria pessoa começa a entender a necessidade da empresa. Ah, professor, mas você vai... Então, mas tem gente que não está nem aí com a empresa. Sim, esses que não estão nem aí com a empresa não estão na empresa. Tá? Por quê? Até porque se você quer o bem da empresa e você sente que tem alguém do seu lado que não quer, você não vai aceitar com essa pessoa. Então essa pessoa não vai continuar ali, tá? É isso que importa. Vamos lá. Leis criadas para padronizar as culturas e condutas corporativas em todo o mundo, né? Tivemos aí acusações de corrupção no México, né, que teriam sido praticadas por uma grande rede varejista multinacional, divulgadas pela imprensa em abril de 2012, serviram como alerta para as empresas que operam em âmbito universal, né? O mundo tolera cada vez, cada vez menos as empresas que não adotam no exterior as regras mínimas a que estão sujeitas em seu país de origem, tá? Para tentar diminuir casos semelhantes de práticas ilegais, existem várias leis nos diversos países que visam atribuir responsabilidades e punir as empresas envolvidas em atos de corrupção, né, nas operações no seu país e no exterior. Nos Estados Unidos, esta legislação já trouxe significativos resultados. Estima-se que no período entre 2008 e 2011, ou seja, aí 4 anos, né, as companhias executivas responsáveis tenham recebido multas de 2,5 bilhões de dólares devido à prática de ações que violaram a lei anticorrupção, tá? Então, várias empresas, por exemplo, né, principalmente, vamos dizer assim, as americanas, porque a gente fala sempre americanas, né? Porque elas têm muito capital investido fora dos Estados Unidos, tá? Tanto que a gente tem produto interno bruto, que é o que é produzido dentro do país, e nós temos também produto nacional bruto. Qual que é a diferença? Produto nacional bruto é tudo aquilo que é produzido com capital do país, não importa onde. Por exemplo, se eu tenho uma empresa brasileira, né, uma Embraer da vida, uma empresa brasileira, que ela tem uma fábrica na China e outra fábrica nos Estados Unidos. Então, se eu vou olhar o PIB, eu vou olhar somente o que a Embraer produz aqui no Brasil, tá? Agora, se eu olho o PNC, o PNB, Produto Nacional Bruto, eu vou olhar tudo que a Embraer produz, tanto aqui no Brasil como fora. Só que quando eu analiso o PNB, né, o nacional, eu não vou considerar o que outras empresas, que as empresas de fora do país, com capital americano ou inglês, de outro lugar, produzem aqui dentro, tá? Aí eu vejo tudo que nós produzimos, né, capital brasileiro produz no mundo, mas não vejo o que o capital do mundo produz aqui. Já o PIB vê tudo que é produzido dentro do país, independente do capital. Por isso que às vezes é mais fácil a mensuração, e no caso do Brasil é mais melhor, porque se eu tirar do PIB tudo aquilo que não é produzido com o nosso capital, né, às vezes ia cair bastante, porque boa parte do capital é capital estrangeiro. Tá? Nós temos mais capital estrangeiro aqui dentro do que capital nacional lá fora. Então é mais vantajoso, tá? Mas para os Estados Unidos já nem tanto, né? Eles têm muito capital fora, tá? Mais capital deles fora do que capital de outros países dentro dos Estados Unidos, tá? A implantação das práticas de governança corporativa, né? Elas têm aí algumas condições fundamentais, né, para se alcançar o sucesso na implementação, né? E temos aí 3 aspectos. Tem que ter uma vontade verdadeira de ter uma governança por parte das pessoas que têm o poder na empresa, tá? Então, tem que vir de cima. A empresa contar com uma estrutura organizacional que seja respeitada, que pode variar em razão do seu tamanho. O que é ser respeitada? É que as pessoas que estão sujeitas a essa estrutura, que elas respeitem a estrutura, tá? Não adianta a gente criar uma estrutura que as pessoas não respeitam, tá? E o sistema de gestão deve conter a formulação estratégica que foi aprovada pelo Conselho, bem como metas anuais para todo ritual de acompanhamento e gerenciamento, tá? Então, os princípios básicos, por exemplo, eu tenho essa imagem bem legal aí, que é do IBC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? Os princípios básicos, né, da responsabilidade corporativa, né? Da governança corporativa: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Quais são os pilares, né? Os pilares são os sócios, conselho de administração, diretoria executiva, auditoria independente, conselho fiscal
conduta e conflito de interesses, né? E tudo isso vai levar ao quê? Às melhores práticas, tá? Então, isso que a gente objetiva, né? Que é alcançar o quê? As melhores práticas. A gente tem que se embasar, tem que se alicerçar nesses princípios básicos, né? E ter que esses, tanto sócios, conselhos, diretoria aí, sejam os pilares, né? Para se alcançar as melhores práticas, tá? Só para vocês terem uma noção, né? De empresas que em algum momento aí não foram tão bem avaliadas, né? Por motivo de corrupção, de algum problema aí, né? Então, por exemplo, nós temos aqui que a Alstom, da França, né? Recebeu em 2008 uma multa de 700 milhões de dólares, né? Por quê? Ela aceitou pagar essa multa após casos de corrupção na Ásia, né? Esse acordo foi feito junto ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Olha só, a Alstom francesa, em casos de corrupção na Ásia, pagando multa nos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque a lei americana sobre prática de suborno no exterior, né? Que foi o que foi pego aí, né? Então, o Departamento de Justiça, né, acusa funcionários da Alstom de subornar vários funcionários indonésios para obter um contrato de 118 milhões de dólares no campo de energia. Agora, olha que beleza, né? Subornou, né? Quer dizer, eu já gastei para conseguir um contrato de 118 milhões de dólares e eu pago uma multa de 700 milhões de dólares. Ou seja, esse balanço não fecha, né? Foi descoberto, olha o tamanho do prejuízo. Vamos lá, a Siemens, da Alemanha, né? Uma multa em 2008 de 800 milhões de dólares, tá? Investigações concluíram que entre 2001 e 2007, a gigante industrial alemã pagou 1,4 bilhão em propinas a autoridades de diversos países, do Iraque, a Venezuela e a Argentina. A Siemens também pagou outros 800 milhões em multas na Alemanha e sua diretoria foi trocada por causa das denúncias. No Brasil, a empresa foi envolvida no escândalo de formação de cartel nas obras e compras governamentais do metrô de São Paulo. Tá? Olha o problema aí. KBR Halliburton, né, é uma empresa americana, uma multa aí de 579 milhões, né, em 2009. Ela foi acusada de liderar uma joint venture, né, ou união de empresas, que subornou autoridades nigerianas, garantindo 4 contratos de 6 bilhões para o transporte de gás natural na ilha Bonin, entre 95 e 2004. Tá? A Snamproget, a Techship e a JGC, listadas, né, que tem no material aí, também eram parte do consórcio. O então presidente da KBR, chave no esquema, aceitou devolver 10,8 milhões e foi sentenciado a 2 anos e meio de prisão. Tá? E aí, para a gente finalizar aqui, tem mais 3 casos aqui. Né? Uma empresa inglesa aí, do Reino Unido, né? Grã-Bretanha, tá? 400 milhões de multa, aí, a Baez Systems. Ela admitiu ter subornado funcionários públicos em países como Arábia Saudita e República Tcheca, né? A empresa também foi considerada culpada de mentir para autoridades americanas, uma vez que de 2000 a 2002 apresentou vários documentos em que garantia estar tomando providências para se adequar à lei anticorrupção. Tá? A Total, que se não me engano é de combustíveis aí da França, né? Multa de quase 400 milhões em 2013. Tá? A petrolífera francesa foi acusada de pagar 60 milhões de dólares em propina a autoridades iranianas para conseguir uma parceria com a petrolífera estatal. Ela teria feito o pagamento por meio de uma empresa intermediária, contabilizando o suborno como gastos com consultoria. E a Alcoa, né, que até atua no Brasil, né, de alumínio, né, multa 384 milhões em 2014, né, foi acusada de pagar 110 milhões em subornos para obter contratos no Bahrein. Tá? Os pagamentos teriam sido feitos com a ajuda de um consultor que teria conexões com a família real do Bahrein. Segundo a SEC é a CVM americana, tá? A empresa não teria os controles internos suficientes para prevenir o pagamento de propina, que foi registrado de forma adequada nos seus livros contábeis, né? Tá? Então, gente,
mais cedo ou mais tarde, isso acaba vindo a público, né? Que aí acaba-se as empresas sendo afetadas, né? E esses prejuízos aí de multa, às vezes isso aí é muito pequeno perto da imagem da empresa, de tudo aquilo que pode acarretar para ela, né? Imagina uma empresa dessa, de repente, perde contratos governamentais, né, com alguns países, porque tem países aí, tem leis que são bem claras que empresas que praticam corrupção não podem participar de licitações, né, públicas, entendeu? Então, afeta muito. Então, o que a gente tem para dizer é que a governança nada mais é que a empresa conseguir trabalhar da melhor forma possível, da forma mais transparente possível, objetivando sempre, né? Divulgar para os acionistas, né, que são os verdadeiros proprietários, né, informações fidedignas, claras, transparentes e tempestivas, tá? Para que eles possam tomar as decisões. E quanto mais completas forem as informações, melhor ainda, ok? Alguma dúvida aí, gente, em relação a isso? Pra mim, Pra mim, tá tranquilo. tá tranquilo. Oi? Pra mim, Até o O senhor falou tanto, não foi? Não dormiu não, né? Rapaz, esse assunto é um pouco... Não, é bem tranquilo, tá? Mas vamos lá, pessoal, terça que vem, então a gente vai ter uma revisão aí, eu vou ver como é que a gente vai fazer isso, tá? Eu vou pensar nisso aí, daqui para terça eu defino, a gente faz uma revisão, tá? De repente eu faço a revisão, de repente até pelo portal aí, com uma atividade de portal, tá? A gente vê o que a gente faz. Beleza. Eu acho que a atividade de portal ela é até mais válida, né? Porque a maioria tem mais acesso ao portal do que às vezes aqui com times mesmo, né? Certo? Então, por isso, por enquanto é só. Aí eu peço que vocês entrem lá para validar a presença de vocês lá no portal, tá? Acessem a nossa disciplina lá. Ok? E aí para quem tá brincando aí de práticas contábeis, né? Fazendo aí uma folha de pagamento aí, boa diversão. Eu só não tenho pena não, ó. Eu? Quem tem pena é urubu, galinha. Professor, o Ramon quer falar um negócio aí. Fala aí, Ramon. Ô, e falando nisso aí, vocês tinham um monte de dúvida aí. Pode perguntar agora, eu deixo. Peraí, deixa eu só parar aqui a gravação aqui. É, professor.